eu não me via como futura empreendedora, eu me via como blogueira. Eu me desorganizei tanto na escola que eu precisava muito de um método para conseguir voltar a estudar de qualquer jeito, porque eu vi que daquele jeito não ia dar. Aí a gente fez um lançamento, eu ganhei, tipo, meu primeiro dinheiro, assim, falei, nossa, dá para ganhar dinheiro aqui, gente, como assim, que legal. Foi um ano bom financeiramente. Parei de pensar ai, que meus colegas da escola estavam todos me julgando, né? Porque falaram muito mal de mim, né? Foi que eu comecei. E eu só comecei a me ver como empreendedora, tipo, no meio de 2021, assim, que eu vi que realmente eu tinha um potencial naquilo. Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Meu nome é Cauê Gasparotto, para quem não me conhece. Eu sou médico formado aqui pela Universidade de São Paulo. Sou fundador de uma empresa chamada HackMed, atualmente um movimento que tenta unificar ciência, empreendedorismo, negócios para ajudar médicos e profissionais de saúde a tirarem suas ideias do papel e aprenderem a monetizar com suas ideias. É um movimento que eu chamei de MBS, Medical Business Science. E esse podcast aqui tem o intuito de trazer pessoas que muitas vezes, apesar da idade, já atingiram objetivos significativos em suas carreiras. E especialmente nesse capítulo aqui, eu convido os aprovados na Faculdade de Medicina da USP, que foi onde eu me formei, para contar um pouco da trajetória deles antes da faculdade e as expectativas aí para os próximos anos dentro da medicina. Então, estou com uma convidada especial hoje, Gabi Favila. Ela é estudante de medicina aqui da turma 112, acabou de entrar na faculdade, mas já tinha sido aprovada num outro vestibular antes e tá aqui em São Paulo. E eu vou pedir para ela se apresentar, tem 21 anos. Gabi, por favor, se apresenta pro pessoal, para quem não te conhece. Acho que talvez alguns que já acompanham aqui já saibam quem é, né? Oi, gente. Eu sou a Gabriela Favila, sou estudante de medicina da USP, aqui na turma 112, 10 turmas depois de você. E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu tenho 21 anos, sou de BH. Quer falar mais alguma coisa? Boa. Já vou puxar o assunto, Gabi. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar é da onde que veio seu interesse por medicina? Assim, sempre quis, desde pequena? Quando que apareceu a medicina na sua vida? Nossa, a história da medicina na minha vida, eu acho que é uma história um pouco de negação, assim, porque eu brinco com os meus amigos que eu sou tipo a Meredith Grey, só que não renegada pela mãe, porque minha mãe me levava nos hospitais e tal, aí eu ia com ela, às vezes dava para o paciente com aquelas mochilinhas com tanto de coisa de médico de plástico, assim, e aí eu sempre falava que eu queria fazer qualquer coisa menos medicina. Então, já passou pela minha cabeça tudo, de licenciatura em História, em Química, Engenharia Química, no ITA, é, tudo, Direito. O primeiro curso que eu escolhi, assim, foi Direito. Eu queria Direito na USP, então eu escolhi a USP antes de escolher a Medicina. E aí, por último, assim, eu fiz um teste vocacional, eu estava em dúvida, eu estudava numa escola que todo mundo queria medicina, e aí eu via, tipo, parecia que eu não me via mais em outra área, e aí eu ganhei uma bolsa numa escola americana, e aí se eu fosse aproveitar a bolsa, não daria para fazer medicina, porque era uma escola que não preparava para o vestibular, fazer medicina fora é muito caro. Aí eu fiz o teste vocacional, deu medicina, aí eu falei, ah, então é isso mesmo. Aí foi daí que veio. Essa escola americana é aqui no Brasil. É, Escola Americana de Belo Horizonte. Interessante. E você falou que escolheu a USP antes da medicina. E da onde que veio isso? Como que você ficou sabendo? Lá na sua escola já era muito falado sobre a USP. De onde que veio essa vontade de vir para São Paulo? Primo meu formou na USP em engenharia. Na época ele estava cursando ainda. E aí ele falou: é a melhor faculdade do Brasil. Eu falei: é melhor, então eu quero. Aí eu comecei a pesquisar sobre faculdade. Aí mais para frente, eu comecei a ver mais coisa de universidade. Então, já no meu segundo ano do ensino médio, eu prestei a FUVEST. E depois eu via pessoas passando na FUVEST, uma amiga minha passou aqui direto do terceiro ano da minha escola. Eu falei, dá para passar então. Aí foi assim, eu
cada vez mais, cada ano que passava, eu me interessava mais pela USP. Até que um dia um amigo meu mais próximo passou e me trouxe na USP para eu conhecer o campus. Eu fiquei tipo, meu Deus. E eu falei, é aqui mesmo. Principalmente por causa da parte de pesquisa também, que eu sempre gostei muito. E você já ia bem na escola? Já tinha essa consciência de que talvez era possível porque você era boa aluna ou tinha dúvidas? Eu fui boa aluna porque minha mãe sempre pegou muito no meu pé. Às vezes eu nem sabia por que que eu queria ser uma boa aluna, era só, tipo, para eu não levar xingo da minha mãe, mas valeu muito a pena. Aí eu realmente sempre tive uma autoestima acadêmica muito boa. Então, antes de eu viver o vestibular, né? Então, durante o nono, primeiro, segundo ano, até meados do terceiro, eu achava que eu ia conseguir com mais facilidade do que eu consegui de fato, por ser uma boa aluna. Só que eu vi que do jeito que geralmente a gente estuda para a escola, isso fez, fez diferença, mas não fez a diferença que eu achava toda que ia fazer, sabe? Porque eu estudava muito para ir bem nas provas, então eu não revisava. Depois, aí acabava que eu esquecia. A minha base, que acabou ficando boa mesmo, foi matemática, porque no segundo ano eu fiz uma, de graça, assim, nem precisava, eu fiz uma apostila de matemática básica que a escola deu. É, Aí, realmente, minha matemática deu uma melhorada, mas continuou sendo bem difícil passar. Porque é muito concorrido, né? É muito difícil mesmo. E realmente na escola a gente não é tão treinado pra ser aprovado no vestibular. Depende da escola que você tá, né? Algumas até acabam fazendo isso, mas eu sinto que tem algumas questões que eu acho que hoje você trabalha muito, né? De como aprender realmente a aprender, né? Como que você pode usar técnicas de estudo para aumentar a retenção do conhecimento, facilitar. A gente, quando tá na escola, vai muito de maneiras intuitivas, né? E nem sempre faz sentido a maneira intuitiva. Isso, inclusive, é um dos princípios que eu tenho aqui em muitas das empresas e dos projetos que eu ajudo, assim, tanto de mentoria quanto de projetos próprios, assim. Tanto empreender, acho que em alguns momentos, outros aspectos da vida também são assim, né? São muito contraintuitivos. E nós, por natureza, tendemos a achar que esses fatores contraintuitivos estão errados, pelo fato de eles serem contraintuitivos, né? E aí a gente acaba tomando decisões com base em aproximações que não funcionam muito bem. Hoje em dia eu estudo muito sobre isso, né? Essa parte de comportamento, neurociência. E a gente usa muito essas técnicas de aproximação, de meio que pegar atalhos que nosso cérebro meio que constrói para facilitar tomadas de decisão, mas que às vezes não fazem sentido nenhum. E eu sinto que na escola acontece muito isso. E a gente não é preparado para um direcionamento. Por isso que eu acho que faz muito sentido ter bons mentores desde antes do ensino básico, assim. Pra mim faz muito sentido. E no Brasil a gente não tem essa cultura. A gente não tem mentor na escola, a gente não tem mentor na faculdade. A gente não é guiado, né? E isso poderia facilitar muito a jornada do estudante. Então, ouvindo você falar, eu acho que faz todo sentido o que você faz hoje, o seu trabalho. Que eu acho que a gente vai abordar um pouquinho aqui, inclusive, porque é outro aspecto que eu acho sensacional, que é quando você aprende que algo que você é bom, você consegue também monetizar e fazer disso uma fonte de receita para você e de sustento, né? Acho importante entender que faz parte também a gente conseguir, se a gente consegue construir algo que a gente consiga viver daquilo que a gente gosta, pô, esse é o melhor dos mundos, né? Enfim, Então, não, incrível isso que você falou. E nesse aspecto você disse que tinha algumas pessoas que meio que te inspiraram, assim. É, não sei se te inspiraram, mas te mostraram que era possível. Você tinha um contato mais próximo com elas te ajudavam de alguma forma, você ia atrás de dicas com elas. Como que você fazia essa parte, assim? eu sempre fui muito atrás disso, tipo, de ver como é que as pessoas que conseguiram o que eu queria fizeram. Porque na minha cabeça, eu sou uma pessoa normal, sabe? Eu não sou uma gênia que ia conseguir de qualquer jeito que eu estudasse ia dar certo. Não, eu tenho uma facilidade para aprender normal, assim, igual todas as outras pessoas. Então eu vi que eu ia precisar, né, de tipo um guia, porque
Eu fiz uma conta. Eu cheguei na escola no terceiro ano, que era um cursinho também. Olhei para a quantidade de gente que tinha lá e falei: realmente não tem vaga para todo mundo. Ferrou. Qual que vai ser a diferença? A gente tem os mesmos professores, as mesmas horas de aula. O que que vai me fazer passar? Porque eu tenho certeza que não é isso aqui. Aí eu fui atrás, tanto na internet quanto com essas pessoas próximas. Essas pessoas que eu te falei que me mostraram a USP de primeira, nem tanto, até porque a gente não teve tanto contato depois disso. Depois de um tempo, quando eu estava no meu primeiro ano de cursinho, meu melhor amigo passou em primeiro lugar na Pinheiros. E aí eu falei, caramba, só que eu sabia como ele estudava, então a gente só deu uma conversada e tal. Aí eu voltei para um método mais tradicional de estudos, porque eu vi que era o melhor para o meu perfil, que era muito parecido com o dele, porque a gente fez escola o tempo inteiro juntos. Aí realmente meu estudo fluiu melhor, mas eu sempre fui muito atrás disso, porque eu sabia que sozinha eu não ia conseguir. Não, faz todo sentido. E aí, você notou uma diferença entre o método que você usou na escola para depois que você entrou no cursinho? Você fez 2 anos, né, de cursinho? Foi. Foram 2 anos presenciais? Não, eu sempre estudei online. Meu Tá. terceirão foi online. Foi, tipo, até engraçado, né? Porque a gente fica todo pilhadão, assim, nas férias, né, pro terceirão. Aí começa as aulas, a gente briga para ver quem vai sentar na primeira carteira, tudo mais. Aí começa a tudo desandar, com uma matéria, porque tem que conciliar escola e cursinho. E aí, do nada, fechou tudo. Eu falei, pronto, vamos ficar 2 semanas de aula, 2 semanas de férias. E aí não foi férias. Aí Foi foi 2 anos. 2 anos. Aí eu tive que aprender a estudar online, assim. Aí depois eu não quis voltar para o presencial, porque eu achava que eu rendia muito mais online. Eu acho, às vezes, um ambiente tipo assim, presencial um pouco insalubre, assim, em termos de saúde mental. Às vezes a gente não tem tempo, assim, né? Pelo menos eu não tinha tempo de estudar tanto no dia, porque eu era atleta, então eu treinava muito, porque eu treinava 4 horas por dia, 6 vezes por semana, no meu primeiro ano do ensino médio, por exemplo. E no segundo eu comecei a dar aula particular. Então eu não tinha tempo de tipo, fazer aquele aula dada, aula estudada no dia, sabe? De ver a matéria e fixar no dia, para depois você dormir, você não esquecer o que você estudou. Eu copiava dever e eu estudava na véspera da prova. E depois eu nunca mais revisava. Então era um método de estudar para esquecer mesmo, sabe? E no cursinho eu vi que a prova não ia ser no dia seguinte, e era muita matéria que não dava para estudar na véspera. Então eu tive que descobrir jeitos, e eu demorei, de estudar de um jeito que eu não ia esquecer a matéria e conciliar o tempo de revisar com o tempo de estudar, que eu vejo que é a maior dificuldade da maioria das pessoas também que estão no cursinho. Então, deixa eu só entender. Quando você chegou no cursinho, você não tinha ainda desenvolvido uma técnica para conseguir memorizar por mais tempo e conseguir guardar todas essas informações até uma prova de vestibular que estaria lá no futuro, assim. Isso não era algo que você já tinha feito. Na verdade, no terceiro ano, não. Eu comecei meu terceiro ano porque eu levei o terceiro ano como um cursinho. Se eu fizesse daquele modelinho de estudar para a prova e depois esquecer, não ia dar certo. Então eu levei mesmo como um pique de cursinho, só que eu estudava meio assim, resumo, eu não fazia muita questão e tal. E aí chegou no meio do ano, eu tinha acumulado muita matéria, porque esse é um método que, além de ser pouco eficiente, demora muito. Uhum. Aí que eu comecei a pesquisar, descobri que existia técnica de estudo. Aí, do meu meio do ano até o final, que foi o Enem em janeiro naquela época, então eu tive um pouco mais de tempo para trabalhar isso. Eu desenvolvi, eu consegui conciliar estudo com revisão, com um simulado melhor, mais bem corrigido, com matéria atrasada, aí deu. Tanto que eu consegui salvar aquele ano. Eu passei em medicina naquele ano numa federal lá em Minas, só que acabou que eu não quis ir, porque meu foco mesmo era passar na UFMG ou na USP de preferência, e Uhum. porque naquele ano eu bati muito na trave da FUVEST. Eu acertei 81 naquele ano, que a FUVEST foi 83, sabe?
E aí eu falei, ai, cara, não vou gastar essa minha chance, eu vou me dar a chance de estudar um pouquinho mais. Eu parei de ver aula, teoria e essas coisas, e eu fiquei fazendo blocos de questões das matérias, assim. Então eu tinha um cronograma meio que em vez de aula, e depois fixar por questões, eram questões e simulado e pouca lista de revisão. Eu abandonei os flashcards que eu fazia no ano anterior e que me fizeram ir muito bem. Aí também eu comecei a ficar muito ansiosa porque eu tive uma carga horária muito alta e no final desandou tudo. Eu piorei todas as minhas notas naquele ano. Aí no ano seguinte eu tomei vergonha na cara. Falei, não tem atalho mesmo e tudo mais. Porque eu estudo por questões, às vezes, promete mais resultado com menos tempo de estudo. Aí falei, pô, então, se eu fizer muito tempo de estudo assim, aí eu vou ter muito mais resultado. A gênia, né? Mas não, deu tudo errado. Aí no segundo ano de cursinho que eu estudei direito mesmo. Antes de você falar como é que você estudou direito, eu acho que tem uns pontos da sua fala que eu preciso ressaltar aqui. Acho que o primeiro deles é um conceito que sempre que alguém traz isso, me faz assim, cara, me deixa um pouquinho incomodado de certa forma, que é essa visão que a gente tem de achar que as pessoas que atingem grandes resultados são gênios que nasceram já com um dom, um talento inato para aquelas coisas. E cada vez mais, e assim, tem muita evidência científica que eu não sei por que as pessoas não mostram pra gente, mas isso é algo que eu acredito que deveria ser mais difundido, tanto nas escolas quanto nas faculdades. Existem muitas evidências que mostram que pessoas que atingiram um altíssimo nível, assim, eu lembro de um estudo que foi feito com 120 pessoas de alto nível que chegaram a ser desde atletas, nadadores olímpicos, pianistas, artistas super famosos, comparando como é que foi o começo deles com o ponto final onde eles, né, acabaram alcançando. E entrevistaram familiares, treinadores, professores dessas pessoas para ver se desde o início elas eram consideradas gênios. E a imensa maioria, com poucas exceções, não eram considerados super aptos a fazer aquilo quando elas começaram. Não foi a aptidão inicial que fez delas o que elas se tornaram no futuro. Na verdade, muitos deles tiveram a sorte de encontrar bons mentores, bons professores, que lá no começo, quando eles ainda eram muito ruins naquilo, estimularam eles a se desenvolver. E óbvio, a gente quando tá na infância, né, quanto mais jovem a gente é, mais rápido a gente aprende. E quanto mais tempo você tem praticando alguma coisa, melhor você fica. Tem uma regra, eu lembro até de um livro, não sei se você já viu, chama Outliers. Ele fala um pouco de alguns desses estudos. E ele fala nesse livro de uma regra que é a regra das 10 mil horas. De que parece que existem alguns estudos comprovando de que pra gente ficar muito bom em qualquer assunto, a gente precisa de 10 mil horas de prática naquilo. Que daria 20 horas de prática por semana por 10 anos. Pra você se tornar bom em alguma coisa. E a diferença desses caras não foi a aptidão inicial deles, mas foi a oportunidade que eles tiveram de começar a praticar aquilo mais cedo, com alguém motivando eles a gostar de fazer aquilo. Então, eu não acredito muito nessa história de que ou você é gênio ou você é burro, sabe? Que muitas vezes a gente na escola acaba, não sei por que, aprendendo isso, né? Que tem um aluno bom e tem um aluno ruim. Mas eu não acredito muito nisso. Eu acho que tem muito mais a ver com falta de oportunidade e motivação para você encontrar algo que você realmente gosta de fazer, sabe? Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que você que tá se preparando pro vestibular e tá motivado, cara, você já tá um passo à frente, assim. E não importa o ponto de partida onde você tá, assim. Isso não. É impossível a gente mensurar o potencial de uma pessoa olhando o ponto de partida, o ponto onde ela tá hoje. Porque potencial não tem a ver com aonde você tá, tem a ver com quanto que você consegue se desenvolver ao longo do tempo. E o segundo ponto que você disse, né, dos atalhos, é prática, né? Você ficou um ano, para depois de um ano, em teoria, que você poderia imaginar que depois de um ano você estaria melhor e você piorou em relação ao ano anterior. Pra você ver como é tortuoso esse aspecto de desenvolvimento. Tipo, não é como se você tivesse. Como posso dizer assim? Apesar do seu resultado não ter sido pior do que o resultado do ano anterior, você tirou um aprendizado disso. Você aprendeu um caminho que não fazia sentido. E você redesenhou a sua rota a partir disso. Ou seja, você evoluiu apesar do resultado ter sido pior.
Então, o processo de evolução, as pessoas acham que é uma evolução contínua, que você está sempre melhorando e parece que ao longo do tempo você vai sempre notar que você está progredindo. Mas não é assim que a evolução acontece. Às vezes parece que você está decaindo. E faz parte, porque às vezes pegou uma rota que não era certa. Mas ela faz parte do seu aprendizado, faz você voltar. E aí depois disso você tem o ganho que você esperava, né? Então tem altos e baixos nessa jornada. É, mais como um estímulo também, porque as pessoas às vezes acham que não podem ir mal, né? Ou não podem ter essas quedas, mas faz parte disso. Então eu queria só pontuar, porque eu acho que é importante falar isso, principalmente para quem tá se preparando pro vestibular, porque eu sei que é difícil. E as pessoas não falam isso pra gente, não sei porquê também. Mas é super normal passar por esses altos e baixos e não se sentir bom o suficiente para passar, assim. Então, Turma, tem muita gente, assim, que se ferrou muito, vários anos de cursinho, só foi para a segunda fase no ano que passou e pronto, acabou, passou. exato, as histórias são muito diferentes. Acho por isso que eu gosto de trazer essas histórias, para mostrar que é muito diverso o ambiente. Tem gente que passa depois de 5, 6, 7 anos, tem gente que entra direto, mas no fim do dia, cada um tem o seu tempo ali. E se é um sonho seu, eu acho que vale a pena investir nisso, sabe? Independente do tempo que você vai perder ali, entre aspas, né? Eu tenho a visão que, cara, o conhecimento que você ganha é algo que ninguém nunca vai conseguir tirar de você. E depois que você entra numa faculdade como essa, às vezes pode nem ser a USP, mas alguma de excelência, cara, isso ninguém vai tirar de você também, sabe? Você conquistou uma coisa a partir da sua competência de é, estudar por conta própria, o que exige realmente muita energia e muito esforço mental. Então, eu sempre acho que compensa. E o conhecimento, sabe, é sempre algo a mais. Nunca é algo tipo, perdi tempo estudando. Eu não vejo dessa forma. Sim, com certeza. E também eu vejo que isso gera uma autoestima, assim, porque é basicamente, assim, que a gente conseguiu uma coisa que, tipo, meio que não foi comprada por dinheiro, Sim. tipo, o dinheiro não consegue comprar, sabe? Que é meio que não tem outro caminho a não ser estudar mesmo. E parece que todas as outras coisas da vida ficam muito mais fáceis. Tipo, você se sente capaz de fazer qualquer coisa depois disso. Mas aí, então, a gente chegou no segundo ano de cursinho e você descobriu o seu método de estudo. E aí, o que mudou do ensino médio para esse último? O que você aprendeu de diferente? A primeira coisa que eu fiz quando eu vi que tinha dado ruim foi, meu Deus, o que eu fiz de errado? E aí eu conversei, né, com o meu amigo que passou, eu analisei meu ano anterior de estudos e eu vi tudo que eu tinha feito errado. Porque, cara, se eu não encontrasse, né, se eu seguisse uma filosofia de, nossa, eu não passei porque realmente é o vestibular que é muito difícil, e eu não fizesse uma meia-culpa, meio que eu ia achar que eu não passei porque eu sou burra, sabe? Então eu tinha que fazer isso de encontrar o porquê. Então eu fui atrás disso. Aí eu fiz uma análise meio que distanciada dos meus estudos do ano anterior e eu encontrei os furos. Então, por exemplo, isso de estudo por questões foi uma burrice que eu fiz naquele ano. Ai, mas eu tinha base. Mas foi uma burrice, mas assim, ainda mais pensando no vestibular tão conteudista quanto é a FUVEST. Outra coisa que eu fiz de burrice foi ter, na época, deixado matemática um pouco de lado, foi ter negligenciado um pouco simulado. Apesar de eu fazer simulado todo final de semana, eu não fazia com a chatura suficiente, sabe? Então Uhum. eu era um pouco flexível, ai, vou ao banheiro mais vezes, vou variar o lanche. Às vezes eu parava de mexer no celular, porque eu estava de casa. E aí no ano seguinte, tudo isso que eu vi que eu tinha feito e que tinha dado errado, eu cortei pela raiz, assim. Tirei completamente. Então, eu tinha estudado por questões e resolvi ver a teoria toda de novo. Nossa, Gabi, de novo? Sim, de novo. Tipo, calcei as sandálias da humildade mesmo. Foi chato no início, porque eu falei, nossa, já vi isso. Mas aí depois eu comecei a perceber que tinha vários detalhes que eu não lembrava, e depois esse conjunto de detalhes virou
vários pontos que me fizeram reprovar de novo. E simulado também, eu criei na minha cidade um simulado presencial, a parte dos cursinhos, que na época era uma coisa que não tinha. Então a gente juntava, eu aluguei uma sala, e a gente juntava o dinheiro, eu cobrava por pessoa, imprimia as provas, contratava um aplicador e fazia simulado presencial igualzinho o dia da prova. Foi ótimo para treinar, assim, desde o início do ano, desde maio. E outra coisa que foi boa que eu fiz foi sair de casa para estudar. Então, eu comecei a sair estudar numa salinha de estudos, porque separar um pouco esse ambiente de estudo do ambiente de dormir, porque, nossa, tem gente que não liga para isso, mas me atrapalhava muito, porque às vezes eu dormia muito mal, que foi outro erro. Eu negligenciei muito meu sono no meu primeiro ano de cursinho. Tinha noite que eu dormia assim 5 horas, que eu acordava, ia dormir meia-noite, 1 da manhã, para acordar 5, 6 da manhã, sabe? Então foi vários erros assim que para mim hoje, como mentora, eu olho e falo, meu Deus, como é que você fez isso? Assim, você não tinha um amigo para avisar? E mas acontece, é muito comum, né? E aí deu no que deu, mas aí no ano seguinte eu consertei tudo isso, assim. Comecei a dar mais atenção também para redação. Minha redação não tinha sido ruim, tinha sido um 920, mas como pelo Enem, né, para mim era o FMG, teria que ser um 980, 960, que foi o que eu tirei naquele ano. E basicamente isso, assim. Então, eu consegui encontrar o equilíbrio entre ver aula, ver teoria, fazer questão de fixação e fazer revisão. E o simulado sendo chatíssima, então eu fui bem rigorosa na rotina, era tudo muito bem planejado. Eu tive vários problemas durante aquele ano, durante meu segundo ano de cursinho, vários problemas. Eu tive salmonela, então Caraca. pois é, tipo, eu fui viajar de férias, tive salmonela, achei que eu ia morrer. Mas no final Não, deu. tá viva. Mas, Gabi, isso é legal, porque realmente parece. Tem uma regra que a gente fala também no empreendedorismo, fala para essas questões, que é a regra dos caixinhos dourados. Não sei se você já ouviu falar. Que é assim, você não pode nem estar muito quente nem muito frio. Você tem que encontrar um meio termo. Para muitas coisas na vida isso é válido. E acho que aqui pro vestibular também. Porque não adianta você só estudar por resumo e não fazer nada de questão. E também não adianta você só fazer questão e não revisar o conteúdo. Então você precisa encontrar um balanço entre essas duas coisas. E talvez tenha um terceiro ingrediente aí que é o que faz mais sentido para a pessoa, né? Que aí depende também do estudo individual, particular, do jeito como ela aprende. Eu não sei se você está acostumado a lidar com isso, né? Porque hoje você dá alguns acompanhamentos, eu imagino que você tem alunos muito diferentes, né? E como essa questão de diferentes perfis, assim. Geralmente eu converso muito com os alunos, né? Vejo qual é o perfil, como ele foi na escola, onde ele estudou, para montar um cronograma para ele estudar direitinho. Então, às vezes a pessoa tem que parar o cronograma no meio e voltar lá no início, na matemática básica, por exemplo. Às vezes a pessoa precisa de uma autoexplicação para entender melhor o assunto. Aí eu coloco isso no cronograma. Às vezes ela gosta mais de um horário do que de outro para estudar. Eu sempre levo essas coisas em consideração. Eu busco personalizar ao máximo o acompanhamento para o perfil da pessoa, porque não são várias Gabis, né? Então, não estou fazendo uma coisa para mim, né? É para o outro. Então, cada vez mais, né, a gente vai desenvolvendo esse olhar de o que o outro precisa. Total. E eu fiquei com uma dúvida, na verdade, é até uma curiosidade, assim. Tenho estudado um pouco essa parte de neurodesenvolvimento e tudo mais. E eu queria saber se você se recorda, quando você estava ainda na escola, se tinha algum, talvez, hábito seu que você acredite que tenha pesado para você ser uma boa aluna, assim. Você consegue, hoje olhando para trás, assim, ter alguma consciência, algo que na sua cabeça pode fazer sentido para você ter tido esse estímulo de buscar ser uma boa aluna? A minha mãe, Uhum. quando eu era criança, ela tinha bastante.
tempo livre. Então, eu lembro várias vezes dela comigo. Então, desde o ensino básico, assim, ela olha meus para-casas, ela vê o que eu tô fazendo, ela me explicava as coisas e ela me validava muito pelas minhas conquistas acadêmicas. Então, isso me deixava feliz. Era basicamente o que ela mais me validava era isso. Aí mais para frente, eu lembro que eu fui fazer uma prova de seleção para uma escola lá e nem era tão difícil passar assim. E aí Uhum. ela me fez fazer sei lá quantos mil livros de interpretação de texto, de matemática. Então, não é nem que eu queria ser uma boa aluna. Eu não sabia o que era não estudar todos os dias. Tipo, para mim não era uma possibilidade. Eu não conhecia a vida sem ser assim, porque eu estudava todos os dias, desde criancinha. Outra coisa que eu lembro que me ajudou muito foi hábito de leitura. Eu não sei por quê, quando eu era criança mesmo, assim, eu lembro desde o segundo ano, isso começou do fundamental, eu comecei a gostar muito de ler. E minha escola tinha uma biblioteca e eu pegava 1000 livros de lá. Eu lia livros, gibi, tudo, eu gostava muito de ler. E eu acho que isso me ajudou, porque acabo que meu português ficou muito bom, e enfim. E outra coisa que eu acho que me ajudou, só que em exatas, foi que eu fiz musicalização. Quando eu era criança, eu fiz musicalização para bebês. E eu continuei fazendo teoria musical até uns, talvez, 7 anos. Atualmente eu canto e toco piano também. Então, eu acho que isso ajudou também, porque a música é muito matemática, né? Uhum. Eu acho que ela sempre E, me fazer pensar muito. não, total. E sobre os livros, você tinha algum tipo de leitura que você preferia ou era meio variado, assim? Meio que era uma literatura bobinha, infanto-juvenil, assim, de bem livro de menininha mesmo. Eu Uhum. lembro que teve um período que eu fiquei obcecada por Turma da Mônica Jovem, só que não Eu era lembro nada, dessa época. não foi nada muito, tipo, muito culto, muito erudito, não. Era livro literatura pop mesmo. Até hoje eu gosto muito, desse tipo de livro. Claro, assim, um pouco mais evoluído, mas, tipo, um pouco de gente mais velha, né? Mas eu gostava, tinha uma série de livros que eu lia que chama Go Girl. Nossa, minha irmã tinha esses livros, Go Girl, eu lembro disso. Essa semana almoçando com um amigo meu, a gente tava discutindo sobre isso na escola. Ele gostava muito de ler mangá. Ele odiava os livros da escola, mas ele lia todos os mangás possíveis, assim. E, cara, ele criou um hábito de leitura que hoje realmente faz muita diferença pra ele. Mas parece às vezes que quando a escola, né, força a gente a ler um tipo específico de literatura, nem todo aluno se adapta a isso. Então, eu acho que talvez. Tô começando a estudar sobre isso, tá? Então ainda é uma tese bem. Não precisa amadurecer bastante isso. Mas tô começando a pensar sobre se. Na verdade, o mais importante é desenvolver o hábito em si do que o tipo de literatura que você tem contato no começo, sabe? Eu acho que o fato de você estar ali sendo estimulado à leitura por si só, independentemente se é Shakespeare ou se é Go Girls, entendeu? Isso desenvolve em você um estímulo de desenvolvimento, assim. Na minha escola, que eu estudei no fundamental, a gente tinha a biblioteca, a gente tinha o dia a dia na biblioteca, e você era meio que obrigado a pegar um livro por semana. Mas era o livro que você quisesse, Sim. sabe? Então, eu não tinha que ler, nossa, uns livros super difíceis, porque eu acho que isso desestimula também. E aí eu lembro que mais pra frente, quando minha escola, no ensino, no nono ano já teve isso, de ter livro obrigatório para ler, assim, para aula de literatura. Eu lembro que eu não lia. E isso, de novo, é de novo a regra dos cachinhos dourados aplicada à dificuldade, porque se você pega uma coisa muito fácil, fica boba, e se você pega uma coisa muito difícil, é desestimulante.
Então, às vezes, tem que ter esse trabalho de encontrar um meio termo ali pro nível em que a pessoa tá, né? Não adianta você pegar um Guimarães Rosa e dar na mão de uma criança de 5 anos e achar que ela vai sair. Alguns podem sim, né? Ter facilidade, mas nem todo mundo, né? Então, isso é importante também, essa parte. De ganhar um nível conforme você vai melhorando e aperfeiçoando. Que nem você falou, hoje você deve ter leituras mais sofisticadas, mas no começo não é assim, né? Você não parte já lendo, sei lá, Saramago com 10 anos. Queria tocar no ponto do empreendedorismo, que é uma bandeira que eu carrego aqui, né? Que eu falo muito sobre isso. No meu ponto de vista, cara, eu estimulo as pessoas a pensarem sobre isso, porque é o mundo que a gente vive. E no meu conceito de felicidade, que é, não sei se já ouviu falar desse conceito, Ikigai. Ikigai é um conceito japonês de felicidade, que eles definem felicidade como a união de 4 coisas. Quando você consegue encontrar algo que se preencha completamente nessas 4 esferas, você tem a felicidade. Que é basicamente algo que você é bom, algo que a sociedade precisa, algo que você consegue ser remunerado e algo que você gosta de fazer. E eu tenho um a mais, eu acho que essas coisas também estão interligadas. Eu tenho uma autora que eu gosto muito que chama Angela Duckworth, que ela diz que para você ser muito bom em alguma coisa, você tem que partir de um interesse. Então, primeiro você descobre algo que você gosta, depois você pratica até ficar muito bom naquilo, e depois você descobre que aquilo que você é muito bom também faz bem para outras pessoas e você encontra o seu propósito. Então, isso tá tudo meio que conectado. Quando você descobre algo que você gosta, que você é bom, que as pessoas precisam, e no fim do dia, se elas precisam, tem como você criar formas de monetizar isso e receber um sustento em troca do seu trabalho. E aí você consegue viver daquilo que você gosta. Poucas pessoas têm sorte de encontrar isso no começo, mas eu tenho a visão de que se você não procura isso ativamente, você pode passar a vida inteira sem encontrar o que você gosta de fazer e ter que se, né, submeter a coisas que talvez você não acredite ou você não gostaria de fazer, porque você não investiu nenhuma parte do seu tempo tentando encontrar algo que faz sentido para você. E eu acho que empreender permite isso, sabe? Quando você encontra coisas que você gosta de fazer e algo que você se torna bom e descobre maneiras criativas de monetizar aquilo e ganhar um sustento, pode ser que em algum momento você consiga viver daquilo, sabe? E às vezes você nem imaginava, era algo que você estava fazendo até de graça, como foi o meu caso, acho que foi o seu no começo também. E de repente você vê, cara, consigo me sustentar hoje fazendo algo que eu sou bom e que eu gosto e que as pessoas precisam, ajudando as pessoas. E essa é a minha definição de empreendedorismo hoje. É você encontrar soluções para problemas relevantes das pessoas, a ponto de elas estarem dispostas a pagar pelo que você tem de valor para elas. Então, quando você encontrar algo que você é bom de verdade, e a pessoa está disposta a te entregar o que é a nossa moeda de troca hoje, que é o dinheiro, pelo que você tem de dar, né, tem de valor para dar para ela, que vai agregar na vida dela, isso é empreender. E você empreende fazendo bem para as pessoas. Não tem nenhum problema nisso. E por isso que eu acho que a gente tinha que estimular essa cultura nas pessoas, sabe? E tirar essa visão de que empreender é ruim, sabe? Na saúde a gente não pode empreender. Às vezes as pessoas confundem os termos, sabe? Parece que na saúde às vezes as pessoas têm uma visão pejorativa dessa terminologia, mas eu gosto muito de ter uma visão diferente, sabe? Que é essa. Empreender pode te dar a liberdade de você fazer aquilo que você acredita. E talvez, se você não investir um tempo fazendo isso, pode ser que em algum momento você esteja nas mãos de pessoas que decidam as coisas por você e você vai ter que se submeter àquilo porque é sua fonte de sustento. No fim do dia você precisa, né, alimentar sua família. Então eu queria saber, né, Gabi, como é que foi pra você isso, essa jornada do empreendedorismo? Como que você começou? De onde veio essa, sei lá, essa vontade de empreender? E se você já tinha uma visão de ser, né, empreendedora, nesse sentido de gerar dinheiro com o seu próprio conhecimento, com o seu próprio ah, com algo que você mesmo construiu, né? Isso que você falou, primeiro comentando, nossa, isso faz muito sentido, porque eu acho que a felicidade da pessoa, como é que a gente está numa sociedade que a gente trabalha muito, eu acho que está diretamente relacionada ao trabalho, sabe? Até vendo pessoas reclamando de trabalhar e tal, eu vi que eu nunca queria isso para mim. Apesar de que alguma hora a gente vai não gostar de alguma coisa que a gente faz do trabalho, mas aí entra o propósito, porque se aquilo, mesmo você não gostando de fazer, agrega ao propósito do seu trabalho, acaba ficando menos desprazeroso, né? Mas, enfim, meu empreendedorismo, né, que não começou como empreendedorismo, começou em 2020.
Só que antes, uma coisa que eu queria falar é que eu não me via como futura empreendedora, eu me via como blogueira. Eu sempre quis criar conteúdo para a internet de alguma forma. E eu já tentei isso de várias formas, assim, eu já criei. Aqui eu tinha aqueles Instagrams de tudinho, sabe? Que você posta de tudo. Eu já tive fã-clube para Demi Lovato. Eu já tive tipo, Instagram de maquiagem. Eu era doida para fazer tutorial de maquiagem no YouTube. Eu já tive vlog quando eu era mais nova. Então eu gostava disso muito. E aí eu tive um Instagram quando eu era mais nova, assim. Aí eu desativei. E aí depois eu voltei para o Instagram, mas como uma forma de me motivar. Tipo, como se fosse um compromisso público de que eu ia estudar. Cara, isso funciona muito. As pessoas não têm ideia do como isso funciona. Ou atrapalha também, porque tem gente que não sabe entender o que é prioridade, mas enfim. É verdade. E junto com isso, aconteceu da pandemia, né? E aí meus pais começaram a ficar numa situação financeira um pouco delicada, porque a especialidade da minha mãe na pandemia caiu muito, né? Ela não ia dar plantão em tipo, urgência na linha de frente, porque ela tinha bastante medo de expor a gente, né? O pessoal tá acompanhando, ela é ginecologista, né? Acho que a gente não comentou, aqui a gente comentou antes só. Minha mãe é ginecologista. Uhum. Então, caiu bastante, assim, principalmente no início da pandemia, porque a galera tava com medo de médico em geral, né? De ter contato. E aí, em um dado momento, ela foi demitida. Uhum. E o meu pai, que eu nem falei com você, que ele é analista de sistemas, né? Ele fez ciência da computação. Uhum. Ele estava numa posição que cortaram uma parte do salário dele por causa da pandemia. Ele estava de home office e estava assim, uma corda bamba de se ele ia ser demitido ou não da empresa. Então, a gente não chegou a ser uma situação de insegurança financeira, porque no final das contas ele não foi demitido, graças a Deus. Só que foi uma insegurança, de forma geral. Gerou um estresse emocional ali, né? Não sabia como ia ser o dia de amanhã. Sim, exato. E aí eu vi que eu não queria depender de pessoas me pagarem, porque eu vi que a ideia dessa história de ser demitido não era legal, não era bom, era muito ruim. Enfim, mas eu nem liguei isso muito com a internet. Quando eu comecei no Instagram, comecei realmente porque eu gostava, e só que eu queria ser blogueirinha, então eu queria fazer aquilo bem. Então eu comecei a estudar sobre criação de conteúdo, ai, como é que ganha mais seguidor, como é que faz o conteúdo chegar em mais gente. E outra coisa foi que eu dei uma inovada assim no nicho de estudos do Instagram, que naquela época era um nicho que era um pouco de idealização do estudo, né? Como aqueles cadernos todos bonitinhos, canetinha cara, e esse tipo de coisa que não está na realidade de muitos estudantes, só que era o que todo mundo postava no Instagram, então era mais ou menos isso. E eu comecei a falar sobre método de estudo, porque eu estava num período que eu me desorganizei tanto na escola que eu precisava muito de um método para conseguir voltar a estudar de qualquer jeito, porque eu vi que daquele jeito não ia dar. Então, foi essas duas coisas, e aí eu comecei a fazer aquilo com alguma regularidade. Então, eu comecei a postar bastante, aí acabou, eu nem sabia que isso existia, mas eu comecei a criar conexão com as pessoas que me seguiam. Aí acabou que no início de 2021, eu fui chamada para uma parceria como afiliada em um cursinho X e tal, e que eu trabalho com eles até hoje. Aí a gente fez um lançamento e aí eu ganhei, tipo, meu primeiro dinheiro, assim, falei, nossa, dá para ganhar dinheiro aqui, gente, como que legal. Mas eu, nessa época, eu não me via como empreendedora ainda, eu me via como criadora de conteúdo. Aí eu continuei criando conteúdo, assim, nesse ano foi um ano bom financeiramente, mas, tipo, ok, eu continuava me vendo como blogueirinha. E
Só que sempre postando com muita constância, bati meus primeiros 10 mil seguidores, parei de pensar, ai, que meus colegas da escola estavam todos me julgando, né? Porque falaram muito mal de mim, né? Porque eu comecei. Começa sempre assim, né? Enquanto você não tenha, você não começa a ter realmente um número significativo, você fica sempre assim, putz, as Não, e pessoas estão me depois julgando. é foda, e depois eu descobri que as mesmas pessoas que falaram mal, depois criaram o Instagram de estudos também, eu achei hilário. Mas enfim, aí eu fui meio que profissionalizando a coisa, e eu só comecei a me ver como empreendedora, tipo, no meio de 2021, assim, que eu vi que realmente eu tinha um potencial naquilo, de tornar aquilo meu sustento, só que, mesmo assim, com o intuito principal de mostrar minha trajetória no vestibular e continuar ajudando as pessoas de qualquer forma. Tanto que sempre eu respondi muito direct sobre estudos, ajudei muitas pessoas, e até hoje eu faço isso. Às vezes eu monto um cronograma de graça lá no meu direct, de gente que me pede. E em 2022, foi assim, mesmo eu tendo reprovado nos vestibulares, tipo, o faturamento da empresa aumentou, e eu falei, meu Deus, realmente, algo está aqui. E eu comecei a produzir cada vez mais conteúdo e mais, e eu comecei a precisar de contratar um designer, um editor de vídeo, um escritório de contabilidade. Atualmente já eu tenho sócios que administram coisas para mim. Então, eu só realmente comecei a me ver e a profissionalizar a coisa mais recente. Eu comecei para ser blogueirinha e até hoje eu acho que eu sou meio blogueirinha, assim, até demais. E esse é um ponto importante, tá, pra galera. Você não espera ficar bom e depois começa. Você começa e depois se torna bom. Quando eu fiz meu primeiro lançamento, lá em 2020, pandemia, eu tava no meu 6º ano de faculdade, não sabia nada de nada. Resolvi lançar meu primeiro programa de formação para empreendedores da área médica. Um amigo meu virou para mim e falou: como que você vai lançar isso? Eu falei: vou pôr na internet. Eu falei: não, meu amigo, tem jeito de você fazer isso. E aí eu fui estudar marketing digital e descobri que a estratégia que eu ia usar ia ser totalmente flopada, assim. E aí eu usei uma estratégia de lançamento e fiz meu primeiro infoproduto lá, meu primeiro lançamento. Foi que a gente abriu a empresa mesmo, com faturamento. Não é fácil fazer um produto que gere receita, porque depende da necessidade das pessoas, tem toda uma parte de entendimento. Mas um ponto é, o ponto de partida nunca é tão bom quanto você gostaria, assim. E quando você olha pra trás, provavelmente você vai ter vergonha, assim, de ver como é que você fez. Você fala assim, cara, como é que eu fiz daquele jeito? E é assim, porque normalmente a gente começa e depois a gente se torna melhor, né? Não tem como ser ao contrário. Você espera estar preparado e depois começa. Então, faz todo sentido o que você falou e é isso. Você vai ganhando com o tempo essa experiência. Vai vendo as coisas que dá pra você melhorar. É igual o erro que você cometeu no vestibular. É a mesma coisa pra qualquer outras esferas da vida, inclusive o empreendedorismo. Você vai ver os erros que você cometeu, você vai acertar e vai testar de novo. Uma hora você encontra o caminho certo. Quanto antes você começa, antes você aprende, maior a chance de você dar certo em X anos. Quanto mais você posterga isso, você vai levar esse tempo mais pra frente. Pra mim, você vai perder o mesmo tempo, só que mais arrastado, porque você demorou mais pra começar. Exato. Uma coisa muito legal que você falou é isso de começar logo, sabe? Não começa de qualquer jeito, mas não espera estar com a ideia perfeita para começar. Porque, cara, isso é muito comum de quem estuda. Porque geralmente a gente fica, tipo, planejando, 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 planejando. Aí a pessoa faz 15 cursos de método de estudo e aí ela quer começar e não sabe exatamente, vai sem saber. Tipo, o jeito que você vai fazer vai melhorando. O primeiro cronograma de estudos que você vai fazer vai ser ruim e tá ótimo. E aí depois, na semana seguinte, você vai melhorar ele e aí ele vai ficar melhor. Uma hora vai ficar ótimo, nunca vai ficar perfeito, porque você sempre vai ter um imprevisto ou outro, e aí você tem que aprender a ir se adaptando. Mas é assim na vida também. Ainda mais que, assim, no meu começo. Cara, eu era super tímida. Eu era muito tímida. Você vai ver meus stories, assim, se eu pegar nos arquivos, para ver, dá dor física de vergonha. É, tipo, meus reels antigos também, por favor, não vejam meus reels antigos, você pode vai todo mundo. Mas dá dor física, assim, sabe? Tipo, mas deu certo. Depois melhorou, depois ficou bom. Tá, agora não tá perfeito, mas tá dando certo. Eu vou dar uma dica de ouro aqui pra vocês que estão assistindo a gente. Isso vale pros estudos, vale pros seus negócios, pra qualquer coisa que for fazer na vida. Primeiro, não esperar estar pronto pra começar.
Segundo, encontrar pessoas que são melhores que você, que podem te dar um direcionamento. Esse ponto é importante, porque tem gente que não gosta de se aproximar das pessoas que são melhores, porque quer sempre ser o melhor da mesa. Cara, isso aí é a fórmula mágica pra dar errado. Vai atrás de pessoas que são melhores que você, porque é elas que vão te dar o caminho das pedras que você pode seguir. Óbvio que você vai ter que encontrar seu próprio modelo, mas ouça, né? Esteja envolvido com pessoas que já chegaram onde você quer chegar e, né, veja o que elas fizeram, o que deu certo, o que elas fizeram deu errado, porque é o jeito mais barato de você aprender com os erros dos outros. Tá? Isso adianta muito tempo. E se preocupe mais em evoluir do que no final do resultado, né? No resultado que você vai ter no fim do dia. A gente fica muito focado em ser aprovado no vestibular, tirar nota alta. A gente tem que focar mais em melhorar. O quanto que você evoluiu de ontem para hoje. Se você melhora um pouco a cada dia, em algum momento você começa a chegar no nível em que seja sua aprovação, seja o seu negócio, começa a chegar num ponto em que as coisas começam a dar certo. Então eu dou sempre essa dica, porque é uma dica de modelo mental, assim, que também é algo que a gente não tem muita cultura. E aí lembrando, quanto mais contra-intuitivo é a área onde a gente está indo, e aí empreender é muito contra-intuitivo, estudar também, em alguns aspectos, é bastante contra-intuitivo. Essas esferas contra-intuitivas, quanto melhores instrutores que você tem, quanto mais mentores com experiência você tem, melhor é o direcionamento que você vai ter. Eu vejo muita gente que começa a empreender de um jeito totalmente intuitivo, assim. E aí faz um monte de cagada que vai... Cara, só vai dar problema lá na frente. Mas se fosse fácil, todo mundo faria, né? Exato. Então escolham muito bem seus instrutores. Vejam bem as pessoas que vocês deixam ser seus guias nesse caminho. E, e não estejam tão preocupados com o nível como vocês estão hoje. Tendo bons mentores e vontade para continuar persistindo e focar no seu crescimento do dia a dia, cara, eu acho que é praticamente impossível você dar errado em algum momento. Assim. Pode ser que demore mais ou menos, dependendo realmente do seu talento, da aptidão. Mas, como eu falei, né? 10 mil horas de prática fazendo alguma coisa, eu duvido que você não se torna muito bom nisso, sabe? Exato, é o que eu falo geralmente para os meus mentorandos, assim. Eles me perguntam muito, por exemplo, ai, Gabi, será que eu vou melhorar em matemática? Será que eu vou ficar ruim para sempre? Eu falo, cara, não tem como você ficar ruim eternamente numa coisa que você faz bem todos os dias. Não tem Exato. como. Tipo, eu boto a pessoa para estudar matemática todos os dias, no método certinho e tal. Não tem como ficar ruim, sabe? Para sempre. A gente é muito adaptável, o ser humano é adaptável. Faz parte do nosso jeito de viver, assim. Por isso que a gente tem seres humanos que conseguem viver, sei lá, na neve e, e na selva, em mundos completamente diferentes, mas a gente se adapta. Então acho que é isso. Gabi, antes da gente encerrar, na verdade eu queria fazer só mais uma pergunta e depois pro encerramento. Que é sua expectativa daqui pra frente. Como é que foi essa entrada na faculdade de medicina? Tá gostando? Qual que era a sua expectativa inicialmente? O que você tá achando? E sua visão aí para próximos anos. O que você imagina? A Gabi na faculdade agora. Olha, como eu já fiz um ano de medicina na UFMG, então meio que eu já sabia o que esperar do primeiro ano. Só que da faculdade, eu imaginava, assim, da faculdade de medicina, imaginava, mas me surpreendeu muito positivamente a USP, assim. Cada dia que eu passo lá, eu vejo que valeu mais a pena ter voltado um ano da minha graduação e começado tudo de novo. Nesse exato momento, eu não tenho nenhuma matéria importante para fazer, inclusive. Eu cursei a UC1 e a UC2, então estou meio, tipo... Agora eu quero muito investir em coisas que têm a ver com pesquisa científica. Então, iniciação científica, depois um pouco de liga acadêmica. Uma coisa que eu gosto muito na USP é a cultura de atlética de lá. Então, atualmente eu estou no tênis e no handball e quero continuar por lá, sabe? Eu não sei se na USP tem MD-PhD, tem? Tem. Aham. Então, eu sabia mais ou menos que tinha que fazer dela, eu não queria falar bobagem, mas eu quero fazer um MD-PhD. Cara, eu recomendo, tá? Pra todo mundo que tá no começo da faculdade, se envolver com pesquisa é um dos investimentos que no longo prazo mais
tem retorno, assim, porque para residência conta, para ir para fora conta, intercâmbio, residência fora, qualquer coisa que você for fazer, ter um background em pesquisa faz toda a diferença na sua carreira. Quanto antes você começa, é igual qualquer coisa que a gente falou aqui, 10 mil horas. Se você começar no primeiro ano, daqui a 3 anos você vai ter que ser agradecido por estar bom nisso. Se você esperar estar no terceiro ano, você vai chegar no sexto e não vai ter dado conta, porque vai ter um monte de outras coisas. Então, quanto antes você começa a se envolver com isso, melhor você fica. Porque as pessoas têm medo. Ah, não sou bom o suficiente para começar a iniciação científica. Meu filho, ninguém vai começar bem. Vai, começa e se torna bem durante a jornada. Não posterga isso. Iniciação é uma das coisas que eu acho que mais tem retorno. Assim, vale muito a pena começar o quanto antes. Porque o difícil é encontrar oportunidade. Então, se você demora muito, às vezes você passa a faculdade inteira sem encontrar uma oportunidade. Se você começa procurando desde o primeiro ano, cara, em algum momento você encontra um professor que te orienta. Eu comecei com uma IC que não deu nada. 2 vezes. Aí na terceira eu consegui uma bolsa FAPESP. Então, assim, se eu não tivesse começado, talvez eu não teria nem conseguido fazer pesquisa na faculdade, sabe? Tem que ir atrás mesmo. Igual a minha amiga fala, ela tá começando o MD-PhD agora na Unicamp. Aí eu falei, Bela, como é que você conseguiu tanta pesquisa? Ela virou, calça a cara e vai batendo de porta em porta, enche o saco. Aí onde eu ia, assim, na faculdade, eu perguntava, pedia uma iniciação científica. Eu nem sabia se o professor tinha, mas eu quero. Aí o cara, ai, que sei lá o que que eu tenho laboratório. Posso conhecer esse laboratório? Aí, porque tem Exato. que ter a cara de pau, assim. E até o quarto ano, né, que eles recomendam lá, né, porque depois é internato e tal. Bom, Gabi, encerramentos. Queria perguntar pra você se você deixa uma dica pro pessoal que tá acompanhando a gente, pra quem talvez esteja aí no vestibular, passando por um momento parecido com o que você passou. O que você deixa de mensagem final? Então, o que eu tenho para dizer é que às vezes a gente vai demorar um pouco para ver o resultado e a gente vai ficar com medo de executar, vai querer planejar demais e ter ideia de perfeição, mas não espera, sabe? Faz e vai polindo, porque não tem como polir uma coisa que você nunca fez. E não desiste porque não está dando tanto resultado. Se não está dando resultado, tenta descobrir o porquê e mudar o jeito, mas não o objetivo, sabe? Então, essa é a ideia. E façam revisão em nome de Jesus desde o início do ano. É, mas é basicamente isso. Então, analisa, assim, sempre, é uma ideia de metacognição, né? Analisando sempre o que que você está fazendo e como se fosse uma pessoa externa, assim, sabe? Para você ver se você está no caminho certo das coisas, porque às vezes o caminho é mais importante do que a intensidade de produção. Então, é isso. Concordo 100%. Eu dou um nome pra isso, que é você assumir a postura do cientista. A visão do cientista é essa da gente buscar os nossos. Meio que tentar buscar a verdade além dos nossos vieses cognitivos. Então, às vezes, a gente tá acostumado a fazer a mesma coisa sempre e não consegue enxergar de uma maneira externa que aquilo, na verdade, não faz sentido. Então, quando você assume essa postura do cientista, o que é o cientista, né? Alguém que tenta validar ou invalidar hipóteses com base em experimentações. Você vai fazer experimentos e você vai tentar analisar o resultado a partir disso. E aí você tem que sair do seu viés e entender que a gente tem viés. Com tudo que a gente faz na vida, às vezes a gente tem o nosso viés de confirmação. Tenta, né, confirmar aquilo que a gente já acredita. Então você precisa ter ciência disso e olhar meio que de uma maneira externa mesmo. Olhar de cima e ver, ó, cara, realmente, talvez aqui eu tô errando. Talvez nesse ponto eu possa testar fazer diferente. E aí você testa outra forma. E vai lá, vê o resultado do experimento e tenta entender onde você errou, onde você acertou e modificar para a próxima, e assim por diante. Então, essa postura de ser mais cientista na sua vida como um todo, eu acho que faz toda a diferença. E acho que é um pouco do que você falou aqui, né, Total. Gabi? E a última coisa, livro. Eu gosto muito de pedir uma recomendação de leitura, ou série, ou material cultural que você acha que vale a pena passar pra galera. Talvez algo que fez diferença para você, ou algo que você tá vendo atualmente, mas que você acha legal de compartilhar. Na verdade, eu comecei agora a ler Crime e Castigo do Dostoiévski.
Cara, é um dos meus livros favoritos, acredita? É muito bom esse livro. Ou eu comecei recentemente, eu até dei uma parada, mas por falta de tempo mesmo, mas eu gostei muito, então recomendo. Inclusive, é um livro que eu ganhei ano passado do meu tutor lá na UFMG, que ele deu um livro para cada um, tá? Muito carinho, muito fofo. Tá ali o livro, inclusive, eu olhei para ele e lembrei. Eu acho que esse é uma boa, assim, uma boa Muito indicação. bom. Tem uma... Ah, mas esse, assim, é para passar tempo, para vestibulandas, principalmente, provavelmente vão gostar mais. Entediados é uma fantasia que é baseada em Um Sonho de uma Noite de Verão, mas não tem nada a ver, que chama Nove Noites e um Sonho de Outono, da Leslie Livingston. Assim, é um livro bem fantasia, bobinho, infanto-juvenil, mas é bem legal, é gostoso de ler, é uma leitura fluida, rápida, e é bom para você não mexer no TikTok nas pausas dos seus estudos. Muito bom. E aí, se alguém quiser entrar em contato, te procurar, como é que eles te acham aí no Instagram? Meu Instagram é Gabi com 2 Bs e Y, então Gabby, Favila com 2 Ls. Vou deixar aqui na tela. E meu YouTube também é Gabi Favila, só que separado. Boa. Então eu tô aqui. Tamo aí. Gabi, muito obrigado pelo seu tempo. Acho que foi uma conversa muito rica, acho que vai ajudar muita gente. E muito legal. Bem-vinda à nossa faculdade aí. Espero que você aproveite muitos anos. E espero te encontrar aí em algumas competições. Interusp eu vou jogar esse ano, futebol. Ai, que legal. Minha turma de 11º ano pilhou de ir. Então a gente vai, acho que uns 7 ou 8 jogar esse ano a Interusp. Pra quem não sabe, né? A Interusp são jogos universitários que os residentes, o pessoal que tá fazendo mestrado, doutorado pode jogar. Então, foi uma competição, inclusive, essa é uma curiosidade, foi criada para os residentes também poderem jogar a Interusp. E a gente joga contra todas as faculdades, né, da USP, então joga a Escola Politécnica, Direito, Sanfran, CAASO, né, a USP São Carlos, e é um nível bem alto no esporte, assim. Então esse ano eu vou jogar pelo futebol. Ai, Eu sempre joguei desde o primeiro ano de faculdade. E, enfim. Gabi, acho que é isso. Muito obrigado pelo seu tempo, pelos ensinamentos aí. Para quem quiser depois se conectem a Gabi, ela tá muito mais ativa do que eu até nas redes sociais aí, ajudando muitos estudantes que estão nessa fase pré-vestibular. E obrigado pelo seu tempo, foi muito boa a conversa. eu que agradeço, eu tava doida pra vir aqui falar com você, eu vi meus colegas todos, eu fiquei, meu Deus, eu quero vir. Foi um prazer, nossa, você é uma pessoa assim, super inteligente, daria pra falar com você horas, então muito obrigada, viu? E é isso, gente, muito obrigada pela atenção de vocês, adorei falar com você também. Obrigado, pessoal, para quem ficou até o final. A gente se vê no vídeo da semana que vem. Deixem aí nos comentários se vocês têm sugestões de próximos convidados. A Gabi foi uma que deve estar nos top, sei lá, 2 de pessoas mais indicadas aqui no canal. Um monte de gente pediu essa entrevista. Espero que vocês tenham gostado. E deixem aí as próximas indicações que eu sempre levo em consideração para trazer o pessoal que vocês querem ouvir aqui no meu canal. É isso, gente. A gente se vê na semana que vem. Um abraço.